uma tragédia. Genivaldo, ele foi assassinado pelo próprio sobrinho com uma facada no pescoço. Quem vai trazer as informações sobre esse caso aqui pra gente na tela do Povo é a repórter Lara Linhares, que está acompanhando essa situação. Lara. Isso mesmo, Alex. Tudo aconteceu aqui nessa rua, no bairro do Calabetão. Alexandre Reis, de 25 anos, chegou nesse imóvel onde mora a avó dele, tentou acordar a própria mãe, que estava dormindo, e depois disso chamou o tio, levou ele para um cômodo dos fundos e deu uma facada que atingiu o tio na região do pescoço. Genivaldo Ribeiro Santos tinha 42 anos de idade, ele morreu no local. A gente vai conversar agora com a mãe de Genivaldo, que é a avó de Alexandre, está muito abalada, foi muito surpreendida por toda essa situação. Nossos sentimentos para a família. É um filho só que eu tenho. Ele chegou, deu tanto murro no rosto do meu filho, de um lado e do outro, e não se contentou, ainda picou a faca no pescoço. E aí fez sangue derramado por todo canto. Eu não pude fazer nada. Eu puxei a camisa dele assim, mas na hora ele me deu um empurrão, me deu soco. Ele ainda deu um murro na senhora. Me deu um murro e eu caí sentada. Aí eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu faço? Se eu vou ficar, se eu entrasse no meio da briga dele, eu ia tomar uma furada também. Eu aí caí, quando eu caí sentei assim, pronto. Se machucou, né? Levantei rapidinho, me sentei assim, para não morrer. Para não morrer, que se eu estou na frente dele, eu ia tomar uma furada. E agora a senhora está com medo, né? Eu agora estou com medo de viver sozinha. Estou precisando de um advogado para me segurar mais, porque ele vai voltar, eu tenho certeza. Que ele é meu neto. É o maior medo da família, é que ele possa voltar. Ele já pulou esse muro aqui dessa residência diversas vezes. Ele é aposentado justamente por sofrer transtornos mentais, já esteve preso e já ameaçou o próprio irmão com uma faca, com uma peixeira. A gente vai conversar agora com o irmão. Toda a família preferiu preservar a própria imagem, está com muito medo que Alexandre possa voltar, não é isso? É isso, a gente não conseguiu dormir essa noite, a gente está com medo que ele volte, né? Ele foi covarde, porque ele passou aqui por casa, ele bateu no portão, né? Entrou, passou por minha avó e por minha tia, tentou chamar minha mãe estava dormindo, minha mãe não acordou, minha tia reclamou com ele para ele não acordar minha mãe, e aí ele pegou, chamou meu tio, levou meu tio para lá para os fundos, né? E esperou o meu tio estar embolando o cigarro para poder, certamente, dividir com os dois, né? Porque ele vinha atrás disso também. Ele vinha aqui atrás de cachaça, cigarro, para ficar com meu tio lá conversando e tal. Sempre resenharam de boa. Meu tio amava ele. Meu tio amava ele, meu tio defendia ele com unhas e dentes. E eu não era próximo a ele, eu sempre fui contra o meu irmão. Era meu irmão. Mas eu falava, não quero você aqui, você não foi criado comigo, entendeu? Eu sempre... Por que você acha que ele pode ter feito isso com seu tio? Estava sob efeito de drogas? Certamente estava sob efeito de drogas. As pessoas que chegaram até mim falaram que ele estava alterado, que ele estava estranho, que ele não estava no normal dele. E aí ele chegou aqui em casa pedindo dinheiro. Eu fiquei sabendo que ele chegou aqui em casa pedindo dinheiro, procurando dinheiro. E ele foi pedir esse dinheiro a meu tio. Aí, certamente, eu não sei se foi por isso que ele matou meu tio e tal. Eu sei que não teve discussão, não teve nada, não teve gritaria. Do nada, ele pulou no pescoço de meu tio, deu 2 facadas no pescoço de meu tio. Minha avó, na hora que viu ele em cima do meu tio, foi pra cima pra poder tirar. Por pouco também não perdeu a vida. Também não perdeu a vida. A faca caiu no chão, ele empurrou minha avó, deu um soco em minha avó. Minha avó caiu no chão. Minha tia foi tentar agarrar ele empurrou minha tia também e saiu correndo. Aí minha avó saiu aqui, meu tio ainda chegou a vir levantar, veio até o quarto de minha avó para poder procurar minha avó pedindo socorro, foi até a geladeira, pegou uma garrafa de água, começou a se molhar para poder estancar o sangue, chegou no quintal, caiu e morreu. O maior medo dos familiares é que Alexandre retorne a essa casa. Ele continua foragido, foi encontrado no CAPS, ele esteve no CAPS de Piatã, mas entrou em contato com a família pediu que a polícia fosse acionada e depois disso ele fugiu. Com imagens de Robson Melo, Lara Linhares, para o Aratu, 24 horas. Lara, obrigado pelas informações. Gente, eu tenho um maior cuidado em opinar sobre questões de surtos psicóticos, porque em outrora, no passado, a gente tinha uma expressão que hoje ainda é uma expressão muito negativa, né? Quando alguém tinha uma doença, se chamava de louco, é maluco,
E isso englobava todas as doenças em relação à saúde mental. A gente não tem um laudo, inclusive, aí desse camarada. Qual que é o diagnóstico dele, né? Ele sofre de quê exatamente, sabe? Mas a gente tem a informação por parte da família que, além dele ter problemas aí psiquiátricos, ele tem também a questão do uso das drogas. Só que, ao longo dessa estrada cobrindo o jornalismo policial, eu já vi muita gente se esconder atrás de um laudo, viu? Atrás de um laudo, gente que sabe muito bem o que está fazendo, mas diz que tem doença, que tem um laudo aí médico, e aí se acha no direito de fazer aquilo que quer. Agora, obviamente, a família está com medo, e você veja onde a nossa sociedade doentia, ela acaba chegando. O camarada tirou a vida do próprio tio e depois levou R$50. R$50 para poder consumir, alimentar o vício. Então, repare numa coisa, veja se o que eu estou falando não tem um fundo de sentido. Obviamente, porque eu também não estaria aqui num estado parecido com o dele. E nem sou o dono da verdade. Mas veja, se ele estaria em surto, em tese, por que ele foi até a casa do tio para pegar dinheiro? Ele sabia onde é que tinha dinheiro, não sabia não? Ele sabia que se coagisse o tio ali, poderia assim, dessa forma, por meio da violência, tirar dinheiro, né? Inclusive já tinha feito isso, algo parecido com a tia. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Será que é o caso? O camarada tá se escondendo aí atrás de um laudo. A gente vai continuar acompanhando esse assunto, porque a polícia vai investigar. Uma hora ou outra a polícia chega nele aí e a polícia vai tirar isso a limpo, vai descobrir o que de fato esse camarada tem. Aí você pergunta assim, Alex, eu acho que deveria voltar aí a questão dos hospitais, né? Os hospitais psiquiátricos. Esses hospitais, eles foram desativados em todo o Brasil, não só os hospitais, como também a questão de clínicas específicas para isso, porque se entendeu que colocar essas pessoas no convívio social seria positivo para o tratamento de determinadas doenças ou de todas as doenças. Por isso, então, esses hospitais eles foram desativados. E aí a gente lida com situações como essa, porque, obviamente, a gente vive uma sociedade. E em toda sociedade existem problemas. E esse é um problema que a gente precisa, então, lidar. Agora, você veja, viu? Dadá, eu vou te dizer uma coisa, Dadá. Eu acho que o problema mais aí, meu diretor, é em relação às drogas. A dependência química, que também já é considerada aí pela questão da Organização de Saúde Mundial, né? Me falhou a memória agora. Não é a OMS, eu ia falar ONU. Valeu, Dadá. OMS, Organização Mundial de Saúde, já considera essa questão da dependência química como uma doença de fato. Então eu acho que aqui é mais o problema da dependência química. E aí você veja, eu estou julgando pelo estereótipo. Se você está julgando pelo estereótipo, todo mundo julga pelo estereótipo. Todo mundo julga. Você vai andando numa calçada, vem dois malucos de moto, a primeira coisa que você faz é o celular em toque, não é não? Quem não faz isso? Todo mundo julga. Então, assim, pois você faz, né, Dadá? Galinho também faz. Então, aqui eu acho que é mais a questão da dependência química do que qualquer outra coisa. E aí, infelizmente, a gente tem um crime brutal aqui, uma história tão lamentável para ser noticiada, então, em relação a essa família, né?